Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Esse relato que eu vou contar é algo antigo, que está há muito tempo em minha família. O que aconteceu de verdade não é uma invenção, ele foi passado de geração em geração, de pai para filho, e vem da época do avô do meu avô, que ocorreu no século XIX. Nós não comentamos essa história fora da família, pois muitos não acreditariam, mas o que importa é que foi um fato verídico que ficou registrado nas gerações da minha família e que será também passado para os meus netos e netos deles. Resolvi enviar o relato para que ficasse registrado publicamente e também como forma de homenagear os meus antepassados. A minha família é de origem mexicana, pelo que foi passado pelo meu pai e avô. As memórias vem de um vilarejo onde a cidade mais próxima era Consingo. Nesse vilarejo morava o meu tetravô e sua família. A sua família era pobre, sem recursos, como a maioria do povo daquela região, e viveu basicamente da terra. Eles tinham um sítio onde havia uma plantação de legumes e também alguns animais, como galinhas, vacas e cabras, segundo contava o meu avô. Eles também tinham uma vida tranquila e feliz, embora não havia luxo algum. Mas tudo começou a mudar quando, em uma certa noite, todos do vilarejo viram cruzar o céu uma luz muito forte, a qual aparentou cair nas matas da floresta próxima. Todos se assustaram quando viram aquela luz rasgar o céu em alta velocidade e aparentemente cair no local das imediações, sendo que naquela época, em pleno século XIX, não haviam aviões e nem tampouco a modernidade dos dias de hoje. Então imagina o espanto que as pessoas daquele vilarejo tiveram perante aquele avistamento. Vendo aquele estranho fato, todos se reuniram e resolveram procurar na mata o que poderia ter caído ali. E no dia seguinte, vários homens se reuniram, incluindo meu tetravô, e foram na direção de onde aparentou que aquela estranha luz houvesse caído, que era na floresta próxima. Todos partiram e seguiram pelas trilhas daquela região, adentrando na mata para procurar por algo diferente. No entanto, nada adiantou, pois mesmo olhando uma grande área, nada descobriram de anormal, e sendo assim, voltaram para o vilarejo em seguida, onde contaram para os outros que não havia nada lá na floresta, deixando o povo mais tranquilo com a notícia, mas ao mesmo tempo curioso sobre o que teria sido aquela estranha luz. Após o susto, tudo continuou tranquilo no vilarejo, como era sempre, até que um certo dia, conforme contaram as pessoas envolvidas, um sitiante que morava nas mediações havia saído para procurar um novilho que havia se desgarrado do resto do rebanho e não havia voltado para casa. A família do sitiante, então preocupada, pediu ajuda aos vizinhos para procurá-lo, pois já havia anoitecido e ele não havia retornado. Perante o pedido de ajuda, alguns vizinhos se reuniram e saíram com seus lampiões e tochas em busca do amigo desaparecido. Buscaram durante muitas horas na mata próxima, mas nada encontraram, e no dia seguinte saíram novamente para fazer as buscas, só que dessa vez tiveram uma triste surpresa. Encontraram o sitiante caído na mata,
Ele estava morto, de uma forma estranha, sem nenhum órgão interno. Aquilo na época foi um escândalo, pois não havia casos de assassinatos na região, pois todos eram conhecidos. O máximo que acontecia eram alguns roubos de galinha e peças de roupa, nada mais do que isso. Então foi chamada a força policial da cidade mais próxima, a qual fez uma varredura no local e algumas investigações, mas não se chegou a nenhuma conclusão, pois com os precários recursos da época nem chegaram a identificar o tipo de arma ou objeto que havia matado tal homem. Feito o enterro, ficou o mistério no ar e o medo pairando sobre os moradores do vilarejo. Mas a vida continuou no seu ritmo. Algumas semanas depois desse intrigante fato, outro morador desapareceu misteriosamente, o qual disse que iria até uma cachoeira que existia nas imediações. Também não retornou para casa até o anoitecer. Da mesma forma como foi feito antes, mas com mais medo e cautela, um grupo saiu para as buscas, mas também nada foi encontrado durante a noite. No dia seguinte continuaram com as buscas e, a uma certa distância após a cachoeira, foi encontrado também o corpo do morador. Ele estava morto, como se tivesse sido atacado por uma fera. Com esse acontecimento, acabou gerando pânico generalizado no vilarejo, pois era a segunda pessoa a morrer, algo que nunca havia ocorrido antes. Novamente, a força policial foi chamada e conduziu uma investigação, realizando interrogatórios, mas nada resolveu. Alegaram que poderia ser obra de algum animal selvagem, porém, ninguém acreditou nessa explicação, pois não parecia plausível que o mesmo animal tivesse matado duas pessoas de maneira semelhante. Nenhum animal agiria assim, devorando tudo ou apenas partes internas. Após uma semana do último ocorrido, um jovem desapareceu da mesma forma. Ele havia mencionado que iria pescar nas proximidades, ignorando os avisos dos pais sobre o perigo existente. Infelizmente, ele também não retornou. O seu corpo também foi encontrado às margens do rio, aumentando ainda mais o pânico já existente no local para uma histeria geral. Todos clamavam por justiça e uma solução para o problema. No vilarejo, havia uma senhora meio cigana com habilidades meio que de videntes, que afirmou que aquilo não era obra de animais, mas sim de algo desconhecido. Essa notícia se espalhou entre os moradores, aumentando ainda mais o medo e a incerteza. Até que um dia, o morador mais antigo decidiu formar um grupo para caçar o animal, ou então o responsável pelos assassinatos. 5 homens se voluntariaram para fazer uma varredura na mata. Temendo que fosse algo sobrenatural, pediram à senhora vidente que os acompanhasse, imaginando que a sua clarividência poderia oferecer algum tipo de proteção. A sua neta também se juntou ao grupo para ajudar a proteger a sua avó se caso fosse necessário. Na manhã seguinte, partiram os 5 homens armados com revólveres e rifles, junto com a senhora vidente e a sua neta, em busca do responsável pelos crimes. O relato seguinte, incluindo a descrição da busca e dos acontecimentos, foi fornecido pelas 2 mulheres que sobreviveram ao grupo. Segundo elas, vasculharam a floresta quase o dia todo, até encontrarem estranhas pegadas que não pareciam ser humanas e nem de animais conhecidos. Mesmo assustadas, continuaram procurando. Após alguns quilômetros, pararam em uma clareira para descansar e comer. Estavam exaustos e quase desistindo da busca. Foi quando ouviram ruído na mata, como se algo
estivesse se aproximando deles. Todos ficaram assustados e os homens prepararam suas armas, sem saber o que esperar. Então algo começou a correr em círculos ao redor deles. Estava em alta velocidade, mexendo as folhas das árvores e plantas. Apesar de não conseguirem ver o que era, sentiram a sua presença. Em um determinado momento, uma criatura alta e coberta de escamas, com dentes enormes e garras afiadas, surgiu da mata e atacou os homens do grupo, os matando rapidamente. Após o massacre, a criatura se aproximou das duas mulheres que estavam caídas em estado de choque. Para surpresa delas, a criatura apenas as observou por um momento e depois se afastou, desaparecendo naquela mata escura. Após se recuperarem do choque, a senhora vidente e a sua neta rapidamente retornaram ao vilarejo para relatar o ocorrido aos moradores. Elas foram indagadas sobre o que era aquela criatura. Ela disse que era o diabo, mas como a criatura só matou os homens e poupou as mulheres, ela foi chamada pela população local de o caçador de homens. Depois daquele massacre, a polícia enviou uma guarnição completa para a floresta. A região foi vasculhada, mas nada foi encontrado. Ao passar mais ou menos 2 semanas do ocorrido, um outro morador foi encontrado morto da mesma forma. Um mês depois desse último caso, um casal estava se deslocando em uma estrada para a cidade de Consingo, quando foi atacado pela criatura. A mulher disse que, em um certo ponto, quando a floresta ao redor era mais densa, a criatura surgiu e saltou sobre a carroça, arremessando seu marido ao chão e pulando sobre ele e rasgando seu corpo com suas garras. Em seguida, da mesma forma que antes, a criatura se aproximou da mulher, a examinou de cima a baixo e não fez nada contra ela, afastando-se dali em alta velocidade. Depois desse último assassinato, nada mais aconteceu, mas também nada foi encontrado e o mistério continuou sem ser solucionado. Todos ficaram apavorados e não saíram mais sozinhos de casa, e o mistério permaneceu para sempre. O meu avô contou que o seu avô garantia que tudo foi verídico, pois ele mesmo viu os corpos dos homens mortos quando chegaram no vilarejo. Era uma coisa horrível. Embora após a última morte nada mais tenha acontecido, ficaram muitas dúvidas em todo o vilarejo. O que era aquilo? De onde veio? O que desejava? Porque só matava homens e como os matava? Teria alguma relação com a luz misteriosa que foi vista tempos atrás, antes dos acontecimentos? E talvez o mais intrigante: para onde a criatura foi? Será que retornaria algum dia, mesmo que seja em um outro local? Esse foi o mistério que o avô do meu avô presenciou em sua vida, e foi tão marcante e chocante que ele contou para o seu neto, que passou para os seus descendentes, chegando até a mim. Peço que não tentem me contatar, pois não quero mais falar publicamente. Nada mais sei além disso. Mas detalhes somente com quem presenciou esses fatos, os quais já partiram desse mundo há muitos e muitos anos atrás. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Lucas. Essa história me foi contada pelo meu finado avô José em meados dos anos 60, quando eu ainda era um garoto. O meu avô era um homem de bem e não haviam motivos para ele inventar essa história. Na casa dele, no sertão da Paraíba,
de frente para o fogão a lenha, numa noite bem escura, ele me contou essa história. Esse relato aconteceu há uns bons anos atrás em um pequeno vilarejo no interior da Paraíba chamado Sousa. Era uma época em que a luz da cidade não alcançava os cantos mais escuros da roça, e a escuridão da noite guardavam segredos que nenhum lampião conseguiria iluminar. No povoado haviam 3 camaradas, Cícero, Renildo e Nailton, 3 caboclos valentes que enfrentavam a roça e a caatinga sem medo, acostumados com a vida difícil do trabalho duro. Os 3 amigos combinaram de pescar no açude, onde, segundo o destino, haviam ocorrido 2 mortes por afogamento tempos atrás. A noite deveria ser de lua cheia para atrair mais peixes, e arrumaram as tralhas. Pegaram algumas garrafas de cachaça para esquentar o corpo e animar os ânimos, e lá foram eles, com a lua cheia brilhando como um farol. Chegando no açude, a água refletia a lua, que parecia de prata, mas a calmaria logo se foi. Um vento arrepiante soprou bastante, remexendo a mata, e os 3 começaram a debochar, fazendo piadinhas e brincadeirinhas sobre assombrações, fantasmas, entre outras coisas. Passado algum tempo, sentiram um frio na espinha que não vinha de vento. Bom, os 3 fizeram o sinal da cruz, debochando das criaturas da mata, e se puseram a pescar. Mas alguma coisa não estava muito certa, pois barulhos estranhos, como gemidos e murmúrios, foram confundidos com o movimento dos galhos das árvores. Com toda aquela ventania, a lua, antes bonita, agora parecia ter escondido alguma maldição por detrás do seu brilho. Os peixes não mordiam, os grilos pararam de cantar, e o som da noite ficou mais silencioso do que nunca. Bebendo da cachaça, acenderam um fogo que logo se apagou. Cícero ainda falou: "Isso aí não tá bom não, hein, pessoal?" Com a noite se aproximando ainda mais, a situação se tornou cada vez mais medonha. O tempo havia virado rápido, a lua se encobriu por nuvens, e eles se lembraram de um barraco de pau a pique lá perto para se abrigarem da ventania repentina que parecia que iria chover forte. Eles não pensaram 2 vezes e foram se abrigar, mas sempre sentindo aquela presença de que algo os observava. O lugar ficou muito desconfortável lá dentro, com um cheiro de madeira velha e de poeira que faziam cócegas no nariz, mas a escuridão que engolia tudo como um breu. Foi então que começaram a ouvir ruídos, barulhos no terreiro, daqueles quase que imperceptíveis, eram bem devagarzinho, como quem não quisesse ser ouvido. O Renildo, cheio de pavor, gritou: "Quem tá aí?" Mas ninguém respondeu. Os passos e os barulhos lá fora continuaram. Eles podiam sentir como se alguém estivesse lá fora rondando a casa. As madeiras rangiam por conta da ventania e o medo crescia como um mato. Cícero logo pegou o facão e ficou com ele. Cícero estava de prontidão, mas mal sabia ele que nada adiantaria contra esse tipo de força. Então o gemido veio do nada, carregado pelo vento. Os 3 se olharam, com olhos arregalados e assustados. "Vão embora daqui, pelo amor de Deus!" falou Nailton com uma voz trêmula e o suor escorrendo frio pela testa. Ele já estava entrando em pânico. O vento lá fora parou repentinamente e o silêncio profundo havia tomado conta do lugar. A lua cheia não brilhava mais, pois as nuvens a encobriram totalmente. Dentro da casa, a escuridão não dava trégua. Já não tinha mais lua, e um murmúrio sinistro cortou o silêncio
ecoando pelas paredes do barraco. Foi então que uma sombra apareceu por detrás da porta desmantelada pelo abandono do templo. O Renildo, curioso, se atreveu a olhar pelas frestas da porta e viu com seus próprios olhos uma criatura, tipo um ser humano, mas no lugar dos olhos haviam buracos vazios. Parecia uma criatura dos abismos mais profundos do inferno. Instantaneamente, os três caíram de joelhos no chão. Com o coração batendo rápido, Cícero se pôs a chorar feito uma criança. Todos haviam entrado em pânico. Certamente, a faca não os ajudaria. "Vão embora daqui, pelo amor de Deus!" implorou Cícero. A sombra murmurava coisas que não se podia entender. Era um som que fazia o sangue gelar nas veias. Eles não tiveram uma outra alternativa e fugiram daquela casa. Eles correram feito cabritos assustados pela mata durante a noite, sentindo-se perseguidos por todo o caminho no escuro. A partir daí, a vida dos três nunca mais voltou a ser a mesma. Cícero, Renildo e Nailton nunca mais foram pelas bandas do açude. Segundo o que o povo falava, a sombra da noite os assombrou por muito tempo depois. Nailton adoeceu e morreu poucos anos depois. Renildo perdeu a razão e ficou desorientado na vida, caindo na cachaça. Já o Cícero foi embora e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Em 5 de outubro de 1957, por volta das 11 horas da noite de um sábado, os irmãos Antônio e João Vilas Boas, cansados depois de uma festança na casa de amigos, se preparavam para dormir quando, pela janela do quarto, viram uma luz de procedência indefinida. Ela era bem mais clara do que a luz do luar. O Antônio chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fenômeno. Então, ele logo fechou a janela e ambos foram dormir pouco depois. Sem resistir à curiosidade, Antônio tornou-se a levantar novamente. Ele abriu a janela e aquela luz continuava inalterada, mas subitamente a mesma havia se deslocado para junto da janela. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acabou acordando seu irmão. Dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar a luminescência que entrava pelas venezianas. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as janelas. Finalmente, depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro, houve um segundo incidente que ocorreu por volta das 9h30, 10 horas da noite. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com um trator em companhia do irmão João. Subitamente, eles avistaram na ponta norte do campo uma luz muito clara e vermelha. A luz era penetrante, a ponto de fazer doer as vistas. Ao observarem melhor, distinguiram que havia uma coisa dentro daquela luz, mas não conseguiram precisar o que era, pois suas vistas ficavam totalmente ofuscadas. Curioso, Antônio começou a correr atrás da luz, que por sua vez começou a fugir dele. Finalmente, ele desistiu da empreitada e voltou para junto do irmão. Por alguns minutos, a luz ficou imóvel à distância. Ela parecia emitir raios intermitentes em todas as direções. Em seguida, desapareceu tão repentinamente que deu a impressão de haver simplesmente se apagado. Na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra. Ele estava sozinho no trator quando foi surpreendido por uma luz vermelha.
A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho à sua frente. Tratava-se de um objeto oval e brilhante, que ficou pairando a uns 50 metros da cabeça do agricultor. Após alguns minutos, o objeto desceu e pousou a cerca de 15 metros de distância da testemunha. Em cima da nave, algo girava em alta velocidade e emitiu uma luz vermelha fluorescente. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos. O Antônio concluiu tratar-se do trem de pouso daquela coisa. Percebendo que algo iminente iria acontecer com ele, o mesmo pulou do trator e começou a correr. Porém, um humanoide trajado dos pés à cabeça o agarrou pelo braço. Desesperado, Antônio aplicou-lhe um golpe que o fez soltá-lo e cair para trás. Novamente tentou correr quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram pelos braços e pernas e o ergueram do solo, ou então o arrastaram, pois as versões são contraditórias nesse ponto. Embora dominado, Antônio tentou oferecer uma certa resistência, mas os alienígenas conseguiram por fim fazê-lo subir por uma escada flexível e bambeante para o interior da nave. Dentro da nave, o Antônio foi completamente despido contra sua vontade, e um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi aplicado em seu corpo com uma espécie de esponja. Em outra sala, 2 seres se aproximaram com um tipo de cálice no qual saíam 2 tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no cálice e a outra ponta possuía uma cabeça de embocadura parecida com uma ventosa, que eles enfiaram no queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas uma sucção na pele. Seu sangue escorreu pelo tubo e depositou no cálice, que encheu até a metade. O tubo então foi retirado, e outro tubo que ainda não havia sido usado foi colocado do outro lado do queixo, onde se coletou mais sangue até completar o vasilhame. A pele do Antônio ficou ardendo e coçando no lugar da sangria. Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante que lhe provocou vômitos, o Antônio esperou por um longo tempo, até que, para o seu espanto, surgiu uma mulher de pequena estatura, inteiramente nua. Seus cabelos eram macios e louros, quase cor de platina, como que esbranquiçados, e lhes caíam na nuca com as pontas viradas para dentro. Ela usava o cabelo repartido no meio. Sem contar que ela também tinha grandes olhos azuis, meio que amendoados e puxados para o lado. Uma das coisas que mais chamou a atenção dele foi o fato dela ter os pelos das axilas e do púbis avermelhados. A humanoide se aproximou do Antônio em silêncio, o abraçou e começou a esfregar o seu rosto e corpo contra os dele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a fêmea, com quem acabou tendo relações sexuais. Por fim, aparentando estar cansada, a mulher passou a rejeitar o Antônio e, antes de sair da sala, ela se virou para ele apontando primeiro para a barriga, depois lhe deu um sorriso e, por último, ela apontou para o alto, como se quisesse dizer que ele seria pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Logo em seguida, um dos seres voltou com as roupas do Antônio, que as vestiu imediatamente. Segundo o Antônio, os seres usavam macacões colantes de um cinza bem grosso e muito macio, em alguns pontos com tiras pretas. Um capacete da mesma cor também cobria a cabeça toda, deixando à mostra apenas os olhos protegidos por um par de óculos redondos. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes, ele tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os raptores perceberam e tomaram o objeto de volta.
Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou ter ficado no interior do OVNI de 1h15 às 5h30 da madrugada, mais de 4 horas. Portanto, uma explicação alternativa veio no ano de 1978, quando o ex-agente da CIA chamado Boško Nedeljković, nascido na Sérvia, revelou ao ovonologista Rich Reynolds ter sido um dos integrantes da equipe da Operação Mirage da CIA, que borrifou drogas alucinógenas em Antônio Vilas Boas e o induziu a pensar que estava sendo abduzido por alienígenas. O OVNI, na verdade, não passava de um helicóptero possivelmente camuflado. Os agentes usavam macacões herméticos e capacetes com sistemas de respiração para se protegerem dos efeitos das drogas borrifadas. E a garota das estrelas, na verdade, era uma prostituta asiática contratada para copular com Vilas Boas. Como garantiu Nedeljković, tudo era um ardil parte de um projeto de controle mental MK-Ultra da CIA para simular uma abdução. Aliás, a primeira, e ainda com conotações sexuais da chamada Era Moderna dos discos voadores. Richard Dory, um ex-oficial de investigações da Força Aérea dos Estados Unidos, confirmou a versão de Nedeljković a Mark Pilton e John Lindbergh, autores de Homem-Miragem, uma jornada pela desinformação, paranoia e OVNIs. Bom, seria realmente este caso a verdade final sobre o caso Vilas Boas? Ou apenas mais uma história de desinformação entre tantas que já foram lançadas sobre o fenômeno OVNI para confundir e manipular a sociedade?